A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós nesta noite, que aqui estamos reunidos mais uma vez para prestar esse serviço ao Senhor, e queremos fazer isso como estamos fazendo por meio da palavra do Senhor. Queremos então ler a palavra no livro do profeta Isaías. Eu quero convidar você em casa a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. E fazer junto comigo a leitura do verso 1 ao verso 11. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, do verso 1 ao verso 11. Farei a leitura desse texto e peço que os irmãos acompanhem atentamente a leitura que farei desse texto. Diz assim então a palavra do Senhor: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinheteiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Bendito seja o nosso Deus, que é o Deus exaltado, glorificado acima de todas as nações, Deus digno de receber toda a nossa adoração. E é esse Deus que nesta noite nós prestamos uma devoção a Ele, uma adoração em espírito e em verdade, como a sua palavra assim nos conduz. Você que está em casa nos acompanhando via Facebook, que tem sido abençoado com a palavra, e a nossa oração é que nesta noite não será diferente. O nosso Deus, em cuja presença nós nos encontramos nesta noite, irá de aplicar da sua graça e da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Eu quero então ainda fazer outra leitura
da palavra de Deus novamente no livro do profeta Isaías, sendo agora no capítulo 57. Isaías, profeta Isaías, capítulo 57, lê do verso 14 ao verso 19. Isaías, capítulo 57, do verso 14 ao verso 19, nos diz assim a inerrante palavra do Senhor, o nosso Deus. Disse-a, aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto, santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque, do contrário, o espírito definharia diante de mim, e o fôlego de vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo, escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os meus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a andar, a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios, criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão de perto, diz o Senhor, eu o sararei. A palavra do Senhor nesta noite, nós tomaremos por empréstimo esse texto do profeta Isaías, do capítulo 57, do 14 ao 19. E como Deus é santo e manifesta a sua santidade por meio dos seus eternos decretos, pela sua lei que é bendita, ela também nos manda nos achegar diante dele com o coração contrito e compungido, para que então o Senhor possa endireitar os nossos caminhos. Então, esse é o momento apropriado para nós confessarmos a Deus os nossos pecados, confessar a Ele as nossas iniquidades, e tão somente certo de que o Senhor, Ele virá ao nosso encontro, Ele encontrará um coração compungido, pois a palavra dele nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. Então, vamos aproveitar esse momento agora para orar a Deus, pedindo a Ele perdão pelos nossos pecados e também já agradecendo a Ele pelo perdão adquirido. Eu quero convidar você nesse momento, em casa, os irmãos que estão aqui na igreja, a curvar a sua cabeça e orar conosco. Deus amado e eterno, a Tua palavra, ó Deus, revelada a nós, nos diz que o Senhor é um Deus santo, um Deus, ó Pai, que não tem compatibilidade com o pecado. O Senhor mesmo, ó Deus, é santo e chama o seu povo para santificar-se a cada dia mais. Ó Deus, então, quedados aos teus pés, diante da tua presença, diante da glória do Senhor, nós colocamos as nossas vidas, nos arrependemos das nossas más obras, aonde nós transgredimos a lei do Senhor. Queremos então confessar ao Senhor, dizer, ó Deus, que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que é o teu povo, ó Deus, e firmemente, ó Deus, confiante tão somente nas promessas do Senhor, nós podemos nos achegar ao Senhor como um Pai amado, que escuta as nossas orações, porque o Senhor deixou esse meio de graça para então, ó Deus, falar com o Senhor. Então nós usamos esse meio para ir até Cristo, o nosso mediador, ó Deus, que certamente levará as nossas orações ao trono do Senhor, e certamente o Senhor responderá, ó Deus, e como, ó Pai, nós oramos crendo, ó Deus, porque nós temos fé, já somos agradecidos, porque também temos a certeza, ó Deus, se de fato a nossa oração foi verdadeira, ó Deus, nós obtivemos do Senhor o perdão, ó Deus, a graça que o Senhor deposita sobre nós e nos perdoar, mesmo pecadores como nós somos,
o Senhor derrama da tua graça e da tua misericórdia sobre nossas vidas. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós oramos e te agradecemos. Amém. Novamente, nós queremos ler a palavra de Deus ainda no livro do profeta Isaías. Agora, capítulo 6. Faremos leitura do verso 1 ao verso 3. E quero convidar você que está em casa, aqui na igreja, a louvar conosco. Depois dessa leitura, estaremos louvando ao Senhor com 2 cânticos. O texto do profeta Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao 3, nos diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E nós cremos não somente que esse Deus que é santo, que é glorioso, ele ainda se manifesta com glória e com poder, porque a sua santidade, revelada em nós, revelou também o nosso pecado, revelou a cruz de Cristo. Nós continuamos crendo que essa revelação, que essa santidade ainda continua sendo revelada a nós por meio da sua palavra. Nós vamos adorar esse Deus santo, que é digno de receber toda a nossa adoração. Louve conosco. Espírito, em verdade te adoramos, em espírito, em verdade te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te
flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer em te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Bendito seja o Senhor, nosso Deus, que nos concede esse momento na presença dEle. E queremos ainda ouvir a voz dEle por meio da sua palavra. Faremos isso na leitura do livro do profeta Ageu. Estes dias nós estamos caminhando aqui, nas terças e quinta, com o livro do profeta Ageu. Ageu, capítulo 2. Nós iremos fazer a leitura do versículo 6 ao versículo 9, e depois nós vamos saltar e para os versos finais do capítulo 2 do livro de Ageu. Depois nós estaremos fazendo a leitura do verso 20 ao verso 23. Ageu, capítulo 2, do verso 6 ao verso 9, depois do verso 20 ao 23. Nos diz então assim a palavra do Senhor nosso Deus. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Agora eu quero que você salte um pouco e vá para os versos finais desse capítulo, do verso 20 ao 23. Que diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Oremos mais uma vez ao Senhor nosso Deus. Pai amado, Senhor, santo, maravilhoso Deus, em cuja presença nós nos encontramos nesta noite. Ó Deus, e como já oramos aqui, quedados aos teus pés, confiando tão somente que foram os méritos de Cristo, ó Deus, que nos trouxeram a esse momento. Ó Deus, pela graça do Senhor que nos salvou, ó Deus, desde a eternidade, o Senhor concede, ó Deus, ao teu povo esse momento de ainda ouvir a voz do Senhor, ó Deus, de ter comunhão com o Senhor por meio da Trindade, por meio, ó Deus, dos instrumentos que o Senhor mesmo proporciona para nós, a saber, a oração, a leitura da tua palavra e também o entendimento da mesma. Ó Deus, então nós rogamos ao Senhor, que o Senhor nos abençoe nesta noite, faça-nos entender a tua boa palavra, abençoe o teu povo que está em casa também ouvindo a tua palavra. É esta a nossa oração, no nome de Cristo Jesus, amém. Então, para você, irmãos, que está nos acompanhando e tem percebido a nossa abordagem aqui no livro do profeta Ageu, como eu já tenho dito, a ideia aqui não é, de fato, fazer uma exposição, não é, de fato, um trabalho, nós não vamos dissecar o texto, não há um labor exegético, mas sim, como eu sempre digo, um olhar hermenêutico, um olhar exegético, histórico também, e entender o que aconteceu com aquele povo naquele contexto, porque Deus usou um profeta
usou outro profeta, depois ele vem e chama o profeta Malaquias, Zacarias, depois, por fim, Zacarias, não necessariamente nessa ordem, para falar para o povo que ele trouxera do cativeiro babilônico. E então, como já falamos, vimos no capítulo 1 e também no início desse capítulo, Deus chamou o povo para, eles tinham um decreto do rei Ciro, um rei babilônico, de libertar o povo, do povo retornar para o seu lar, para a sua pátria, a saber, Jerusalém. Eles tinham que reconstruir as suas casas, reconstruir também os muros da cidade, mas, principalmente, reconstruir o templo, a casa do Senhor. E, no entanto, nós vimos que o povo andou embaraçado com outras questões políticas, religiosas, conflitos com grupos, e esqueceram da casa do Senhor. E assim, uma leitura, a gente pensa que foi 1 ano, 3 anos, mas foram quase 14 anos, o templo ficou em ruínas, a ponto do profeta Deus usar essas palavras por meio da boca do profeta. Enquanto a minha casa está em ruínas, vocês usam o melhor material para fazer a casa de vocês. Então, há todo um contexto, e então a nossa ideia é olhar o contexto desse texto e também poder tirar lições para nós nesses dias, ou seja, na igreja contemporânea, na igreja da atualidade para nós nos dias de hoje. Veja que há uma complexidade quando nós falamos acerca da construção, quando nós olhamos para, não só para antigamente, mas também nos dias de hoje, porque nós vemos então que há um rigor, há uma complexidade no que se diz respeito à exigência que a própria lei se faz, pelo menos aqueles que querem andar, de fato, como a lei assim ensina, de fazer todo um projeto com engenheiro civil, um projeto com arquiteto, você tem que ter uma liberação, um alvará de construção do município, enfim, há toda uma questão também de análise do terreno, onde você vai construir, há toda essa complexidade, mas na maioria dos países ocidentais, a prática de construir, ela é muito voltada para a prática comunitária, uma coisa que não se vê muito aqui na nossa região ou no nosso país. Há pouca ajuda comunitária nesse serviço. E é interessante que, à medida que, quando alguém precisa construir uma casa, ele precisa pagar uma planta, pagar um engenheiro, comprar o material, pagar a quem vai executar a obra, a tudo isso. Então, ele precisa, então, de bons profissionais, porque se ele não entregar nas mãos de um bom profissional, é possível que, então, o trabalho não saia tão bom e ele tenha uma experiência meio que desagradável no aspecto de construção. Entretanto, em muitos lugares, quando se precisa construir uma casa para alguém, há contextos em que as famílias se envolvem, a comunidade se envolve para ajudar nessa construção. Então, você vê que há uma forma também de ajudar as pessoas no que se diz respeito na construção. Há uma tarefa que também é possível ser executada no campo da ajuda comunitária. E aí nós olhamos para o texto e vemos que o Senhor, ele vai preparar um lugar de habitação, essa é a ideia, um lugar de habitação do Eterno no meio do seu povo. É exatamente isso. Ele escolheu, então, não uma edificação de pedras, ele não escolheu aqui uma edificação de tijolos, de barro, para habitar, mas ele escolheu habitar no coração dos seus escolhidos. E aí, então, compartilhando com eles as suas próprias tarefas da sua edificação. Essa é a ideia, pelo menos, que nós devemos ter. Assim, então, nos dias de hoje, a modelo de crente, a modelo de entendimento da teologia bíblica, cada crente ele é convidado a participar dessa grande tarefa que é da construção, que é a tarefa de colocar uma pedra, colocar um tijolo, mas, sobretudo, preparar, meus irmãos, a habitação para esse Deus. E aqui eu não me refiro a um espaço
feito de 4 paredes e um teto, mas sim a própria vida do cristão, o coração do crente, o local onde Deus escolheu para habitar, para fazer morada. E aí, aprofundando mais o tema, nós vamos ver que o profeta Ageu, no capítulo 2, ele vem preparar, já que a nação judaica, ele vem anunciar a presença do Messias no mundo. E é interessante observarmos nesse texto essa ideia, quando o profeta diz: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro um pouco farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. É uma referência à vinda do Messias, ao reinado de Cristo. Então, a profecia de Ageu acerca do alinhamento do templo, nós entendemos que o contexto ele está falando acerca de construção, mas aponta para a presença real de Deus no Santo dos Santos, no templo. O templo deveria ser erguido para que acontecesse o culto, mas também para a vinda de Deus feito homem, encarnado na pessoa de Jesus. Então, Jesus Cristo é quem está sendo preparado, na verdade, anunciado a sua vinda, e é o próprio Cristo que abalaria a ordem mundial. Não era um governo tirano, não era o governador ou o sacerdote, mas nesse contexto aqui, quem ia abalar o céu, a terra, o mar, e tudo isso era o Deus encarnado, era o Messias. Então, Ageu fala que as nações elas seriam abaladas, tronos e reinos seriam derrubados. Então, falando não apenas de reinos físicos, mas ele fala dos valores e domínio na esfera espiritual. É interessante nós atentarmos para isso que o profeta Ageu fala. Então, essa ordem mundial, essa mudança, melhor dizendo, do mundo, ela começou na primeira vinda de Cristo. E ela vai se consumar, ou seja, ela vai terminar no seu retorno, no retorno do leão, quando o anjo da aliança voltar, a saber, o Senhor Jesus, na sua segunda vinda, em glória, para tomar a sua igreja. E aí, então, olhando para esse texto de Ageu, do capítulo 6 ao 9, e praticamente ele está repetindo no verso 20 ao 23, quando Jesus ensinou sobre os valores do reino, quando ele provocou enormes mudanças nos valores da sua época, e ele faz o até agora. E não foi isso que Cristo fez? Quando então ele começa a dialogar com pessoas que estavam à margem da sociedade judaica. Por exemplo, quando ele começa a ter contato com leprosos, quando ele tem contato então com pecadores, na ideia judaica, pessoas que estavam à margem da sociedade, que não praticavam lei, eram pecadores. No entanto, Cristo foi até a esse povo, ele pregou, é o fato dele também ter ido até aquela mulher, Maria Madalena. Então ele tinha compaixão. Veja então que ele abala a estrutura religiosa do seu contexto, porque de fato ele vem para cumprir a profecia do profeta Ageu, não só de Ageu, mas em todo o Antigo Testamento é anunciado a vinda do Messias, e nesse contexto aqui ele faz isso na sua época e continua fazendo até agora. Como é que ele faz isso até agora? Com o Evangelho. Quando o Evangelho é pregado e quando ele é entendido, ele é colocado em prática. Então, quando conheço o Evangelho, de fato o Evangelho me torna uma pessoa melhor, no sentido de cosmovisão, de olhar o mundo agora com outra visão. Então, eu passo o próprio Evangelho, ele faz essa proposta para mim, para nós. Abandone as práticas más. Aquele que rouba, não roube mais. É isso que o Evangelho nos diz. Ele manda amar o inimigo. Então veja que isso de fato vai abalar a estrutura até nos dias de hoje, quando as pessoas, elas se acham, pelo fato de ter talvez um poder aquisitivo maior, ou pertencer a uma classe social diferenciada, se acham no direito de zombar das pessoas, até de nem dar crédito aos que as pessoas falam. É exatamente isso que o Evangelho faz. O Evangelho muda. Ele pega uma pessoa simples, ele pega uma pessoa que está num estado deplorável,
ele pega uma pessoa que tem uma vida boa, tranquila na sua casa, e ele coloca tudo junto. Porque não é o grau de pecado, assim, é a graça de Cristo que é derramada na vida do homem. Então, quais desses valores você acha mais radicais, capazes de abalar as nações? Será que nós estamos sempre achando que o que abala uma nação é o fato da economia dela estar em declínio, cair, o fato de, então, do fato de acontecer guerra? Então, muitas vezes, as nações são abaladas moralmente, as pessoas nem percebem. É exatamente isso que nós podemos observar. Então, para começar a entender melhor essa discussão no livro do profeta Ageu, nós podemos fazer uma lista de valores que ainda que pudessem existir antes, elas foram potencializadas com a pessoa de Jesus Cristo, porque Ele deu autoridade, Ele deu para pregar, para falar. Então, quando Ele manda amar o próximo, quando Ele manda amar o inimigo, quando Ele manda perdoar sempre que solicitado, ajudar sem querer qualquer coisa em troca, servir além do exigido, nunca usar de palavras de manipulação, e por aí segue a lista, você poderia fazer uma lista enorme. Então, qual é o valor mais impactante numa sociedade? Seriam os valores econômicos. As pessoas se preocupam muito com a economia, se preocupam muito com outros valores, mas, no entanto, a moralidade, por vezes, é esquecida. Então, você vê uma pessoa muito preocupada com a economia, com a política e outras coisas, no entanto, você olha para a vida dele, é uma vida de baixo moral, uma pessoa que ela não tem escrúpulo, ela não é espelho para ninguém olhar para ela. Ela tem um relacionamento extraconjugal, ela não tem temor no seu coração, mas na volta de Jesus, esses valores eles serão colocados no mesmo nível, eles são estabelecidos de uma vez por todas. Qual é o valor então expresso em Jesus? Qual o valor que ele, na verdade, ele expressa, que você deve ter, ou pelo menos deveria ter anseio para ter e então colocar em prática na sua vida? Uma pergunta muito boa a ser feita, que o texto também responde. E aí nós podemos perguntar: o que você tem feito? O que na verdade temos feito para implementar isso nos dias de hoje? A primeira parte da pergunta, ela é mais subjetiva. Cada um pode responder de forma diferente. A bem da verdade, nós sabemos disso. Mas já a segunda parte, ela é muito importante, pois não adianta terceirizar o outro, aquilo que queremos ver alterado em nossa vida, na sociedade. Não, nós precisamos olhar para nós e entender que a mudança ela começa em mim. Ela começa no ponto em que eu começo a pensar, que eu começo então ter um raciocínio lógico das coisas que estão acontecendo e entender que eu também sou parte importante nesse processo, pelo evangelho que foi me dado. Então, o objetivo do Senhor é edificar uma igreja que será um povo para sempre. Essa é a ideia de Deus, preservar dentro do Antigo Testamento o remanescente fiel. Nós podemos ver isso surgindo em várias linhagens dos reis, dos profetas, pessoas que Deus escolheu, e assim o remanescente fiel permanece até os dias de hoje. E quando nós olhamos para o versículo 8 e 9 do livro do profeta Ageu, do capítulo 2, fala da riqueza da glória do Senhor, usando em termos monetários. É importante nós observarmos esse texto que nos é dado, quando ele diz da seguinte forma no versículo 8 e 9: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, falar da riqueza, da glória do Senhor, usando termos aqui, a linguagem que ele usa em termos monetários, e o Senhor Jesus, ele deixou claro
pelo menos no seu discurso, e não que ele e não o templo de Jerusalém era o templo de Deus entre os homens. E posteriormente essa habitação de Deus passa a ser o seu povo, ou seja, passa a ser a igreja, passa a ser eu e passa a ser você. E é interessante percebermos o valor que as pessoas dão tanto à denominação, até o próprio estrutura física. É importante, mas eu não posso desvalorizar aquilo que eu entendo biblicamente seja a igreja somos nós, em detrimento de supervalorizar uma construção ou uma denominação. Então é esse evangelho meio camuflado, híbrido, onde as pessoas começam a se apegar, a ter mais amor, mais apego até por construções, por denominações, do que pelo próximo, que é a igreja de Cristo juntamente com ele. Agora, você consegue imaginar bem maior do que esse na sua vida? Do próprio Deus ter escolhido você para habitar, para ser morada. Nós, quando lemos o livro a carta, melhor dizendo, que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, do versículo 25 a 27, nós vemos então o que Jesus fez para que a igreja fosse apresentada como uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga. E ele usa a linguagem de um casamento de um homem com a mulher, o amor que o homem deve ter pela sua família, pela sua esposa. Ele simplesmente amou a igreja, não a amou, mas ele se entregou por ela a ponto de morrer. Veja que isso aqui, considerando que a igreja visível ainda está carente de santificação, qual é então o caminho indicado para seguirmos? O termo usado para santificação, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, ele diz respeito tanto à ação transformadora do Espírito Santo em nós, quanto à transformação que recebemos pela palavra de Deus. E essa transformação, ela acontece internamente, dentro de mim, e consequentemente ela vai acontecer fora. Porque a igreja, como os reformadores diziam, ela é um organismo vivo na sociedade. E é interessante entender que eu sou a igreja de Cristo, e que eu faço parte dessa transformação. À medida que a deixamos de agir na nossa vida, nós passamos então a não praticar o Evangelho. À medida que nós recebemos a palavra, à medida que Deus, pela santificação, vai nos transformando, então eu não posso deixar que essa palavra ela fique então parada dentro de mim. Eu preciso compartilhar. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 4 e 5, ele faz uma referência a isso. Pedro diz que à medida que somos edificados, casa espiritual, ou seja, o templo de Deus, nós somos sacerdócio santo dele. E Pedro ainda vai usar a expressão como propriedade exclusiva da parte de Deus. Então, qual é o papel do sacerdote no Antigo Testamento? Nós sabemos que naquele contexto, na lei cerimonial, tinha toda uma funcionalidade do sacerdócio, mas, no entanto, deveremos entender que hoje, como isso se aplica para nós, nas nossas vidas, como eu posso então aplicar o sacerdócio universal nos dias de hoje? O sacerdote representava o povo de Deus diante de Deus, ele intermediava o povo para que esse recebesse a purificação de seus pecados da parte de Deus. Esse era o papel do sacerdote no Antigo Testamento. O nosso papel como povo sacerdotal é levar as pessoas até a presença de Deus através do nosso testemunho, através da proclamação da palavra, para que eles tenham a oportunidade de receber perdão, também como nós fomos perdoados. Então, nós podemos entender que a ação do Espírito Santo é nesse sentido, de edificar a igreja dele, a igreja que ele comprou, a igreja que ele vai sustentando com a sua própria palavra. Então, a construção do templo, naquele contexto, ela apontava para uma construção final, que essa construção ela era contínua, porque ela visava também
o retorno do Senhor Jesus. O próprio Cristo, quando ele olha para o templo, ele diz, olha, isso aí, eu derrubo em 3 dias, eu construo. E isso, naquele contexto, eles não entenderam. Um templo que aquele ao qual Jesus estava se referindo, ele passou quase 40 anos para ser construído. E é interessante vermos que eles não entenderam o que apontava para ele, apesar de alguns associarem a chegada do dia final à reconstrução do templo em Jerusalém, na Palestina. O Novo Testamento aponta para o Senhor que está construindo algo muito maior, ou seja, a sua igreja como um edifício espiritual composto de pessoas de toda tribo, de raças, línguas e nações, para a sua eterna habitação. Então, quando eu olho para esse texto e tento entender ele à luz da palavra de Deus, que o templo hoje ele está convergido para a edificação do homem, porque Cristo já cumpriu o seu papel, então Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Quando nós sairmos daqui, a igreja não fica aqui, nós somos a igreja. E é interessante entender isso também no aspecto bíblico, porque hoje é uma grande confusão. Há um grande grupo de pessoas que pertenciam a uma igreja, uma denominação, mas não entenderam o Evangelho e hoje estão desigrejados. Estão congregando em casa, estão recebendo ceia online, batismo online, tudo isso aí. Então, nós precisamos refletir à luz da palavra de Deus que esse local é importante para nós nos reunirmos, mas Deus manifesta a sua glória na presença do seu povo, porque o seu povo é a habitação dele. E é interessante entender que a sua igreja, como um edifício espiritual, ela é composta de pessoas que são pecadoras, mas esses pecadores são chamados pelo Evangelho a mudarem a sua postura e a mudarem o contexto em que vive, por causa do Evangelho. O apóstolo Pedro, melhor dizendo, o apóstolo João, escrevendo Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9 a 12, ele vai nos dizer que, de fato, como até o próprio Jesus falou isso com Pedro, e em Apocalipse ele diz que essas pedras vêm de etnias as mais diversas sobre a terra. Os judeus tiveram dificuldade inicial de aceitar essa diversidade, ou seja, eles achavam que a salvação era só para o judeu, que os helênicos não tinham parte na salvação, que os ímpios não iam se converter. Mas veja-se que à medida que o Evangelho foi proclamado, aumentou o número de salvos, porque Deus agora ele olha para todo o cosmos e ele dispensa o Evangelho, o convite do Evangelho para que os homens se arrependam. E hoje há uma dificuldade, às vezes, semelhante a essa. Como é que nós lidamos com pessoas de raça diferente dentro da igreja? É um debate hoje que está fora, está nas universidades, está nas escolas, sobre a questão de racismo. Como classe social ou outra história de vida difere da nossa. Como nós temos enfrentado pessoas que estão à margem, pessoas que estão esquecidas. Como nós passamos por ela, qual é o nosso olhar para essas pessoas? Será que nós olhamos com um olhar de um pecador que poderá ser regenerado, erguido? Será que o Evangelho que me alcançou poderá alcançar essa pessoa? E aí então nós devemos trabalhar sim com a ideia de que Deus ele pode alcançar todo tipo de pessoa, sendo que Ele mesmo é quem escolhe. O nosso papel é de chegar até a pessoa, pregar, viver o Evangelho. Então, qual seria uma igreja no ideal, um ideal interessante nesse sentido? Ou seja, quando a diversidade projetada para a igreja não quer dizer que vivemos, melhor dizendo, vivemos da forma como desejamos. Não existe uma igreja perfeita. As diferenças culturais, elas permanecem, de raças, de cor, mas aquilo que é contrário à palavra de Deus não pode permanecer. Então, nós estamos vivendo em um momento hoje em que essa discussão ela chega até dentro das igrejas. Já me fizeram essa pergunta, porque há pastores
poucos pastores calvinistas que não são negros. E aí, então, algumas pessoas querem achar que os calvinistas, então, eles são seletivos, mas não é isso. Eu entendo que isso é uma questão de vocação, mas ao poucos nós somos chamados pela palavra de Deus para sermos discípulos do Senhor. E então, para sermos discípulos do Senhor, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e então colocar ela em prática, de forma que, como colaborador do Evangelho, nesse processo de construção de igreja, todos nós somos chamados para ir envolvidos nesse processo. E aí a pergunta é, o que eu estou fazendo para que então a igreja do Senhor seja edificada? Será que eu estou servindo ao Senhor nessa construção, né, de forma espiritual? Será que eu estou colocando de fato os tijolos onde deveriam ser colocados? Será que eu estou tendo esse olhar, né, multicultural? Será que eu estou vendo esse olhar social também, de ver que há pessoas que estão à margem da sociedade e que precisam ouvir o Evangelho, independentemente da sua classe social? Então, o plano de Deus para o homem é de salvar. E, sendo salvo, ele tornará-se um edifício vivo, espiritual, que cresce para a glória de Deus. E, concluindo, eu quero dizer que, nesse tipo de trabalho relacionado ao reino de Deus, não existe um meio termo. Algumas pessoas estão paradas, estacionadas. Algumas pessoas não se sentem realizadas. Quando eu falei aqui, quinta-feira, algumas pessoas que trabalhavam, e faziam, se envolviam, e hoje se contentam em dizer, eu já fiz a minha parte. Pensando elas que parou. Não para. Devemos fazer a medida das nossas forças e também das nossas posses, para que então o nosso chamado ele seja frutífero, para que então a igreja do Senhor seja edificada. Então, o que eu tenho feito de construtivo dentro da igreja do Senhor? Será que eu tenho parado, me acomodado apenas ao aspecto de 4 paredes e uma cobertura? Será que eu estou vendo a igreja como um templo vivo, edificado pelo Senhor Jesus? A partir dessa reflexão, eu queria convidar você a não apenas refletir, mas a tentar entender isso e mudar a sua atitude com respeito à igreja, ao edifício do Senhor. Que Deus nos abençoe e que Ele, por sua graça, Ele mesmo aplique a sua palavra em nós. Oremos ao Senhor. Deus amado, nós te louvamos por tua palavra, a palavra que foi clara para o teu povo naquele contexto, em que o Senhor usou o profeta Ageu, ó Deus, falando a quem lhe era de direito, ó Deus, a saber, o governador, o sacerdote, também ao povo, para mudarem de postura, para que atentassem para o decreto do Senhor. E naquele contexto, o templo deveria ser construído, porque era importante, porque lá a glória do Senhor seria manifestada por meio do culto ao Senhor. No entanto, nós sabemos, Deus, que na vinda de Cristo, ó Deus, o tempo de fato apontou para Ele, como de fato Ele disse que destruiria, e em 3 dias Ele levantaria o templo, se referindo à sua morte e à sua ressurreição ao 3º dia. No entanto, Deus, após a sua ascensão aos céus, quando Ele foi assunto aos céus, ó Deus, Ele formou a igreja, os apóstolos que deram continuidade ao Israel de Deus, a sua igreja visível, ó Deus, e essa igreja foi formada de pessoas, ó Deus. Então, a partir daquele momento, o Espírito Santo passa a habitar na igreja, não agora em templos feitos por mãos de homens, mas no teu povo, que foi chamado para ser santo, para se santificar a cada dia mais. Ó Deus, faça-nos entender a tua palavra. Ó Deus, que devemos ter zelo, ó Deus, pela nossa denominação,
devemos ter cuidado pelo espaço que o Senhor Deus proporciona para nós nos reunir solenemente e outros trabalhos. No entanto, nós devemos, ó Deus, ter zelo pelo templo do Senhor, que é a nossa vida, onde o Espírito Santo habita, ó Deus. E isso certamente se tornará mais claro quando nós olhamos para a Tua Palavra, quando nós compreendemos ela e colocamos em prática. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ter zelo, ó Deus, por Tua Palavra, ó Deus, e colocar ela em prática. É no nome de Cristo que nós oramos, pedindo ainda ao Senhor uma bênção, ó Pai, para os irmãos que estão em casa. Ó Deus, aqueles que são de grupo de risco, que não estão podendo ir, tendo em vista ainda estarmos nessa quarentena por causa do Covid-19. Ó Deus, e pedimos que o Senhor abençoe o Teu povo, derrame graça e misericórdia, que eles continuem fazendo os cultos domésticos, ó Deus. Continue lendo a Bíblia, louvando ao Senhor, ó Deus, e sobretudo confiando, ó Deus, que o Senhor há de dar o escape, o Senhor há de manifestar a glória do Senhor no meio do Teu povo. É assim que nós oramos, Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Deus os abençoe, a todos um abraço, nossa gratidão, aqueles que nos acompanham via Facebook, e dizer que domingo, às 9h30 da manhã, nós teremos a nossa live aqui, o templo estará aberto também para os irmãos, até 15 pessoas, e à noite teremos a nossa reunião às 19h30, e aí será o culto solene ao Senhor, às 19h30, já com a igreja e com o ajuntamento do Senhor. Faremos então a transmissão também do culto ao vivo. Que Deus nos abençoe e até domingo.